Olá a todos, é um grande prazer estarmos juntos novamente. Para quem não me conhece, nessa encarnação me chamo Devanir e eu faço parte, da família Caminheiros, a casa que fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo, né, no bairro do Campo Grande. Então nós estamos aqui aproveitando neste momento em que há algumas limitações para estarmos aglomerados, estarmos juntos no mesmo espaço, para transmitir um pouco daquilo que compreendemos dos ensinamentos da espiritualidade por meio desses vídeos, que nos auxiliam, que as pessoas podem nos ouvir, nos ver nos momentos em que melhor convém, onde ela possa ali ter um pouquinho mais de tranquilidade, onde ela possa ter um pouco mais de concentração para ouvir estes ensinamentos. E a gente vai agradecendo a Deus por esta oportunidade, e também pedindo a Deus para que abençoe a todos esses irmãos de todas as religiões, de todas as crenças, que têm dedicado o seu tempo para poder divulgar as suas religiões e as suas crenças, porque tem levado, com certeza, a muitos corações um pouco mais de tranquilidade, um pouco de paz, um pouco de harmonia, mostrando que, embora fisicamente não possamos estar no mesmo espaço, mas que por meio dessas gravações a gente consegue estar junto, num visual, num audiovisual, e também mostrando que em coração nós nunca nos separamos. Então é muito importante esse momento para todos, para que a gente consiga aí sempre se sentir próximos uns dos outros. Então vamos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, pedindo a Ele que abençoe a todos os lares da humanidade, que possa, com o seu amor, estender a esses corações para que eles tenham respeito, para que eles consigam amar mais as pessoas, para que eles consigam se colocar mais no lugar do próximo, e com isso fazer com que haja mais harmonia em todos os lugares, em todos os lares, em todos os ambientes de trabalho, para quem já retornou nas suas atividades da profissão, então nas casas religiosas, que possamos todos viver em paz e harmonia. Vamos rogar por todos os nossos irmãozinhos que estão na linha de frente deste momento delicado da humanidade, para poder lidar com a doença, então que eles se sintam sempre amparados por todos os irmãos da espiritualidade que auxiliam as áreas médicas, que também os irmãos da espiritualidade possam inspirar cada vez mais a busca da cura, e que a gente possa também orar por todos os nossos irmãozinhos que estão nos hospitais, passando por momentos difíceis, para os nossos irmãozinhos que estão nos asilos, nos orfanatos, que são todos momentos difíceis, nos cárceres, onde para todas essas atividades houveram proibições de visitas, de convívio com outras pessoas. Então são momentos delicados, que nós possamos orar por todas as pessoas que estão com os relacionamentos um pouco conturbados por este momento, esteja faltando paciência, compreensão, amor, carinho, então que as pessoas possam despertar um pouquinho mais para os sentimentos nobres da divindade, e se nós seguirmos o que Jesus nos ensinou, de amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós vamos buscar, das nossas reservas, a paciência necessária para passarmos por este momento. Se nós olharmos na história da humanidade, houveram vários momentos na história em que foi necessário que a humanidade tivesse um pouco mais de cuidado uns com os outros. E nós atravessamos,
né? Chegamos aqui no século XXI, né? Depois de termos em grandes eventos aí milhares de pessoas retornando para o plano espiritual, milhares de espíritos tendo que fazer o seu retorno durante esses momentos. Então nós devemos vibrar por todos eles, por todos esses que estão retornando, né? E que eles possam receber o amparo, né? E o amor na onde eles estão, né? Bom, então hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Estamos falando lá sobre os itens da fatalidade, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho das questões 859, 859A e 860. E aí nós vamos ler as perguntas feitas por Kardec e as respostas dadas pelos Espíritos e vamos buscar aqui tentar comentar um pouquinho sobre aquilo que entendemos sobre essas passagens, né? Então vamos lá. Na questão 859, Kardec pergunta à espiritualidade, né? Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? E aí a espiritualidade responde a Kardec: são, em geral, coisas demasiado pequenas, das quais podemos prevenir-vos, dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes, porque não gostamos do sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhestes. A fatalidade, na verdade, só consiste nestas 2 horas, a em que deveis aparecer e desaparecer neste mundo. Então aqui a espiritualidade está esclarecendo para Kardec, né? Lembrando que nós fazemos, como eles nos dizem, já nos disseram em outras questões, e vão falar também um pouquinho nessas, né? Nós fazemos toda uma programação para retornarmos para o corpo físico, né? Então, junto com a espiritualidade responsável por esse processo, a gente ali então faz todo um planejamento com eles, né, de tudo que a gente tem que passar, né, por quais as profissões a gente vai se dedicar e exercer, né, com cada momento da nossa vida ali, o que é necessário fazer, quais são as provações que nós teremos pelo meio do caminho, né, o momento de reencarnarmos, o momento de desencarnarmos, como ele diz aqui, são os 2 momentos que são fatais, né? Ou seja, o momento em que a gente vai nascer e o momento em que a gente vai desencarnar, né? Ou como chamamos aí comumente de morrer, né? Então isso tudo no caminho entre um ponto e outro é o que a gente tem que viver, né? Então nós vamos ter que nos preparar para esses intempéries da vida que ocorrerão entre esses 2 momentos, né? E o que eles colocam aqui, que falando dos acidentes, não é que eles menosprezam, não, nem diminuem. O que eles estão dizendo é que determinadas coisas que acontecerão na nossa vida, muitas delas, como a gente também vai ver nas outras questões, são provocadas por nós mesmos, né? E nesse momento a gente precisa compreender que determinadas coisas não vão influenciar tanto na nossa vida. O que eles estão falando é que dentro da nossa programação nós determinamos grandes coisas para acontecerem que vão nos ajudar a nos desenvolvermos, né? São as grandes coisas que devemos fazer. Então, nos corrigirmos, ajudarmos uns aos outros, né? Nos desenvolvermos na condição moral. Então, são coisas, essas são as coisas grandiosas que eles falam, né? Então, para pequenas coisas que vão acontecer na nossa vida, eles até podem nos ajudar, né? Como eles disseram, eles não querem ver a gente sentindo dor, né? Eles não gostam de ver os encarnados em sofrimento.
Tanto que para um anjo guardião, para os espíritos amigos, é um grande sofrimento quando nós fazemos escolhas e não ouvimos, né, o que eles nos passam, o momento em que eles tentam nos prevenir de determinadas coisas e a gente não ouve, e aí por consequência vem a dor. E para eles isso também é dolorido, né? Por quê? Porque eles nos amam, porque eles gostam de nós. Então, determinadas coisas que nós passamos pela nossa imprudência muitas vezes, e isso causa um sofrimento não só a nós, como àqueles que estão junto conosco, isso tudo também reflete nos nossos amigos espirituais, né? Então, eles falam aqui que são pequenas, mas não é no sentido de insignificantes, mas comparados com o que nós viemos fazer, ou seja, o passo grande que nós temos para dar dentro da nossa encarnação em termos de evolução, de desenvolvimento, né, e de auxílio, essas pequenas coisas que vão nos atrapalhando no meio do caminho, muitas vezes consequência das nossas imprudências, não são tão significantes, né? Por isso é que eles nos chamam a atenção. Então, para determinadas coisas, eles podem sim nos ajudar e vão nos ajudar, né? Então, a gente precisa estar bem consciente disso, que eles não nos desamparam em momento algum. Nós é que, infelizmente, né, muitas vezes por ignorância, por egoísmo, por vaidade, fechamos todas as formas de comunicação da espiritualidade conosco. Não conseguimos ouvi-los, não conseguimos abrir esse espaço para que eles cheguem até nós, né? E às vezes a gente se sente abandonado, né, achando que ninguém está preocupado conosco, mas é muitas vezes a própria atitude que acaba afastando os nossos irmãos, que eles, pela vontade deles, estariam até nos carregando se fosse permitido, né? Porque eles querem nos ver sempre vencendo todas as dificuldades, né? Bom, aqui na questão 859A, Kardec pergunta a espiritualidade, né? Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar, ou seja, não pode evitar, né? Então, pela vontade deles, eles não poderiam simplesmente, sabendo que nós vamos ali ter grandes dificuldades, eles simplesmente nos eximirem, né, de passar por aqueles momentos, né, ou aquelas provações. Então eles respondem aqui, sim, né? Ou seja, elas têm que ocorrer e que eles talvez não possam interferir. Ele fala, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer sua escolha. Então, ou seja, como nós falamos na questão anterior, as coisas maiores, as grandiosas que vão nos ajudar muitas vezes a corrigir os nossos trajetos, ou estava dentro da nossa programação passar por aquilo porque era necessário aprender com aquele momento, né, eles não vão conseguir tirar isso do nosso caminho, né, porque isso é extremamente importante. Mas, como nós aprendemos já nas outras questões, a intensidade da dor e da dificuldade que virá será condicionada aos passos que nós já demos, né? Então, quanto mais nós estivermos melhorando, né, o nosso pensamento, quanto mais nós já tivermos corrigidos as nossas falhas, mais fáceis serão as provas, né? Não serão tão intensas, né? Então, se nós fizermos aí um comparativo com a nossa vida, né, na matéria, então vamos supor que lá nos momentos de escola, né, vamos supor que nós começamos um ano de estudo. E aí, conversando lá com um professor, ele nos diz, olha, eu dou 2 provas, né, por mês. Então, se nós vamos estudar aí ao longo dos anos, são
por exemplo, 8 meses de aula, então é isso aí, nós vamos ter aí 16 provas, né? E eu vou dar 2 por mês, tá certo? Então é a mesma coisa, quando a gente está lá no plano espiritual, quando estamos fazendo o planejamento junto com os irmãos da espiritualidade, eles vão dizer, olha, em determinado momento da sua vida, nós então vamos programar uma aprovação mais dura, né? É uma aprovação necessária para que você desperte caso ainda não tenha feito até aquele momento, né? Então, quando nós estamos aqui no período escolar, o que acontece? Nós vamos aprendendo ao longo do período com o professor, né? Que para nós aqui é a nossa vida, né? E com todos esses outros ensinamentos que nós temos oportunidade de ter contato. E então, quando nós chegarmos no dia da prova que o professor vai dar, o que acontece? Né? Todos aqueles que se prepararam bem, ou seja, estudaram, compreenderam o assunto, viveram, fizeram ali vários exemplos, vários testes, né? Ele vai chegar naquela prova e não vai sentir abalo nenhum, porque ele vai estar muito tranquilo para poder vivenciar aquilo. Por quê? Porque ele já vai estar dominando aquele assunto. Então, o impacto daquela prova para ele não vai ser tão difícil, né? Já aquele que não se interessou, sabia que tinha que fazer, que tinha que mudar, que tinha que estudar, que tinha que se dedicar e não o fez, e simplesmente ficou contando aí com a sorte, né, para poder fazer a prova, descobriu que a sorte não existe, né? O que existe é o merecimento, né? Então, todos aqueles que mereceram conquistar uma nota melhor, ou seja, todos aqueles que fizeram por onde, diante da provação que viria, estar preparado para ela, não sentiram tanto o impacto dessa aprovação, né? Então, é isso que eles nos trazem aqui. Então, eles vão, né, respondendo a Kardec aqui, na continuidade, ele fala: não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesseis praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência da tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução, né? Então é isso que reforça o que nós falamos. E tem uma coisa muito importante para a gente avaliar nessas questões que eles estão colocando aqui, e que nós vemos que muitos de nós, né, às vezes ficamos nessa condição da dependência mística da espiritualidade, né? Tem pessoas que ficam ali totalmente dependentes de uma posição do espírito para saber o que vai fazer no dia, né? Outras são místicas com outras coisas, com outros tipos de crenças, né? Então, nós temos que observar que o dono do nosso caminho somos nós, né? Então, nós traçamos junto com a espiritualidade, né, e respeitamos a lei divina, mas escolher passar por aquela ou essa rua, né, seguir esse ou aquele caminho, né, andar no limite de velocidade da via ou acima dele, passar por um cruzamento que é organizado por semáforo, e no momento em que o semáforo está fechado para nós avançarmos por imprudência, tudo isso é uma condição nossa, né?
As decisões da nossa vida serão tomadas por nós. Então nós não podemos ficar nessa condição de dependência da espiritualidade, né? Acordar de manhã e fazer uma prece pedindo a Deus que nos ampare, né? Não é jogar para Ele a responsabilidade de dizer, Senhor, me diga o que eu tenho que fazer hoje, né? Você, será que eu vou pegar o ônibus das 6h30 ou eu vou pegar o ônibus das 7? Será que se eu pegar às 7 eu vou chegar atrasado? Ó Deus, me ajuda, né? Assim, não, será que se eu fizer o tal caminho eu vou pegar trânsito? Ó, espiritualidade, me avise aí. Não, não faça isso, né? Você quer escolher um caminho melhor, para isso tem o Waze, né? Faça isso. Então, use os mecanismos que você tem aqui. Agora, a prudência, né, com relação ao trajeto que vai se fazer, a conduta que se vai ter, é nossa responsabilidade. Então, nós não podemos ficar criando com a espiritualidade uma dependência que não é responsabilidade deles, né? Então, ao sair de casa, né, faça a sua prece, né, reforce, revigore a sua energia, peça o amparo, mas não a obrigação deles te dizerem se você vai por A ou por B, se você vai por C ou por D, né? Então as pessoas têm que ter essa consciência que a espiritualidade, gente, ela está para nos ajudar, não para trabalhar para nós. Nós temos que ter essa consciência. A espiritualidade nos ampara. Não dá para a gente jogar para eles a responsabilidade que é nossa. Dizer, resolve aí para mim, por favor. Não dá, né? Aquele artifício que muitos usaram nos períodos de escola, de estudar, da colinha, não funciona com a vida. Não dá, né? Falar para a espiritualidade, passa uma colinha aí para mim, fazendo um favor, do que eu tenho que fazer aqui agora diante dessa situação, não vai rolar, né? Porque a decisão é nossa, eles podem nos amparar, como eles responderam na pergunta anterior para Kardec, determinadas coisas, que não seja nossa imprudência, mas que há a possibilidade de haver alguma dificuldade, eles nos instruem muitas vezes, dizendo, olha, não vá por esse caminho, né? Porque naquele momento a gente está ali, né, tomando as nossas decisões, agindo pelo nosso desejo, pela nossa vontade, né, e aí eles nos amparam. Se for algo mais prejudicial, eles podem tentar nos ajudar. Mas se nós sentarmos e dizer para eles, olha, faça por mim, não vamos ter isso. Então eles vão nos ajudar, vão nos inspirar, né, algumas mudanças, algumas coisas, inspirar. Não vão dizer faça, né, porque a decisão de fazer ou não sempre será nossa. Então tomemos muito cuidado com isso, né, porque às vezes as pessoas ficam se tornando dependentes. Então às vezes procuram entidades espirituais, né, ou espíritos desencarnados, para ficar perguntando para ele o que vai fazer, né? Aí chega lá para o espírito e fala assim, eu devo casar com A ou casar com B, né? Aí depois casa com B e não se dá bem, aí fala, puxa vida, a espiritualidade podia ter me avisado. Não, era sua vontade, era seu desejo, né? Como na hora, como muitas vezes quando dá tudo certo, as pessoas esquecem de agradecer a Deus, né? Graças a Deus que deu tudo certo, que eu encontrei uma pessoa fantástica para viver comigo nesta vida, né? Deu certo um emprego, né? São poucas as pessoas que se lembram de agradecer a Deus quando as coisas dão certo, mas cobrar a Deus quando as coisas dão errado, nossa, muitos de nós aí fazemos isso, né? Então a gente tem que começar a observar, né? Bom, na questão 860, Kardec então pergunta aqui para a espiritualidade. Ele fala, pode o homem, né, no sentido de humanidade, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa, né?
ou vice-versa, assim, eu tanto posso mudar algo que estava para acontecer e não aconteceria, ou de coisas que não deveriam acontecer e que eu acabo causando. Então essa é a pergunta de Kardec. E aí eles respondem, né? Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. Então, o que nós vamos entendendo aqui com o amparo da espiritualidade, né? Nós, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, nós vamos sim criando situações novas, né? Como nós falamos anteriormente. Se nós nos prepararmos, né, para o que nós viemos, nos prepararmos bem para aquilo que nós viemos fazer aqui, tudo que se desenvolve ao longo desse caminho, né, podem ser modificadas. Né? Então, como ele diz aqui, é importante a gente atentar para isso que eles disseram, porque às vezes a gente fica perguntando, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Né? Eles colocam aqui, além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal. Né? Então, nós estamos aqui para servir, para ajudar, para fazer as pessoas se sentirem bem, para fazer as coisas, né, se tornarem bem. Nós estamos aqui para servir ao próximo. Então, quando Jesus nos fala sobre essa questão, né, de nos amarmos para que a gente consiga amar o próximo, está aí o nosso objetivo de vida. Né? Às vezes nós nos fechamos no nosso egoísmo, né? E esquecemos de olhar isso. Nós estamos vivendo um momento delicado da humanidade em que está muito mais claro para todos nós qual é o nosso objetivo aqui. É servir, é fazer o bem, é ajudarmos uns aos outros. Então nós estamos vendo nesse momento o quanto dependemos uns dos outros. Né? Então nós podemos sim modificar determinadas coisas que para essa encarnação não estivesse programado, mas se nós nos modificarmos, se nós melhorarmos, muitas coisas podem até vir, né, a acontecer. Ou às vezes até, dependendo da condição do espírito, né, ele conseguir desenvolver muito mais do que se programou. Né? Vamos supor que nós tenhamos aí dentro da nossa programação, né, de nos tornarmos aí uma pessoa melhor, começarmos a ajudar as pessoas, a gente comece a pensar nisso já com uma idade mais avançada. Né? Olhamos aí e vamos deixando mais para próximo, muito mais para perto da partida do que da hora da chegada. Só que algumas coisas na nossa vida podem muitas vezes nos levar a conhecer o caminho da caridade mais perto da hora da chegada do que da hora da partida. E aí a gente vai podendo mudar muita coisa. Né? Então a gente começa ali na questão da infância, da juventude, já ajudar as pessoas, né? Ouvir os idosos, carregar um peso para um idoso, ajudar um idoso a fazer alguma atividade, né? Carregar ali uma bolsa, alguma compra, alguma coisa, e a gente já vai despertando para esse sentimento já desde a infância. Quando chega na juventude, a gente se reúne a grupos de jovens que praticam bem, né, que fazem aí distribuição de marmitex, distribuição de cesta básica, que faz prece na casa das pessoas. Né? A gente vai começando a ter contato com isso já bem cedo. Então olha só quantas mudanças. Né? De repente pode ser que não estivesse dentro do planejamento
muitas vezes, dirigir uma instituição de amparo. Só que o despertar para a caridade foi tão grande naquele momento, né, foi tão grande durante essa caminhada, que a pessoa pode até se qualificar, se capacitar para isso, né, e começar a estender, além daquilo que estava programado, começar a estender o alcance da sua caridade, do seu amor. Né? Então, pelo desejo, pela nossa vontade, a gente pode ter condições de fazer com que isso aconteça. Né? Então é importante que a gente entenda isso, tá certo? Nós temos aí condições de fazer com que a nossa vida se torne cada vez melhor. A gente tem o amparo da espiritualidade para fazer isso. Basta nós querermos, basta que isso seja o nosso desejo, a nossa vontade, que a gente trabalhe sempre para isso. Né? Então, muito obrigado a todos. Né? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que todos os ambientes sejam fluidificados, né? Que sejam fortalecidos, com muita paz, com muito carinho, com muito amor, que todos os lares sejam abençoados, né? E que a divindade conceda a todos muita força, muita paz, muita harmonia. Que Deus ilumine e abençoe a todos. Graças a Deus.